Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Samantha Wilson caminhava lentamente pelo corredor, com o coração leve após um dia aparentemente comum. Ela esperava encontrar o marido Daniel no quarto deles, como de costume, trocando sorrisos cúmplices e palavras doces antes de dormir. Mas naquela noite, algo no ar parecia diferente. Uma tensão opaca pairava na casa, quase imperceptível, mas o suficiente para despertar seus instintos. Ao abrir a porta do quarto, Samantha sentiu seu mundo desabar. Daniel não estava sozinho. Ele estava nos braços de outra mulher, a intimidade deles traída diante de seus olhos. A cena parecia irreal, como um pesadelo do qual ela não conseguia acordar. Os olhos de Daniel se fixaram nela, transbordando de pânico, enquanto a mulher se virava, confusa e envergonhada. Samantha sentiu uma mistura violenta de dor, raiva e desespero tomar conta dela. Cada segundo parecia uma eternidade, cada respiração uma luta para se manter de pé. Lembranças dos anos que passará com Daniel, as risadas que compartilharam, as promessas que fizeram, os sonhos que construíram juntos, estilhaçaram-se em sua mente como um copo caindo no chão. Ela percebeu, naquela fração de segundo, que nada mais seria o mesmo. A confiança, a sensação de segurança, o amor que ela julgava forte, tudo havia sido traído. No entanto, em meio à dor, uma centelha de clareza surgiu. Ela precisava encarar essa verdade, mesmo que ela a queimasse. Precisava escolher entre se deixar esmagar pela traição ou se reerguer, mais forte, mais consciente do seu valor. Naquela noite, Samantha Wilson percebeu que sua vida havia mudado para sempre. O quarto, antes o santuário do amor deles, havia se tornado o cenário de sua dor e o ponto de partida de uma jornada interior que a transformaria para sempre. Samantha ficou paralisada na porta, incapaz de desviar o olhar. Seu coração batia forte, suas mãos tremiam e um gosto amargo subiu à sua garganta. Daniel, seu marido, aquele que ela tanto amara e em quem confiara, estava ali, nos braços de outra mulher. Outra mulher que jamais deveria ter cruzado aquele limite sagrado da intimidade entre elas. Samantha, Daniel gaguejou, mas as palavras morreram em sua língua. Surpresa e culpa estavam estampadas em seu rosto. Ele não sabia o que dizer, como justificar o injustificável. A mulher ao seu lado, Clarissa, a colega com quem se encontrara diversas vezes no escritório, endireitou-se, consciente da gravidade da situação. Seu olhar pousou em Samantha, uma mistura de constrangimento e medo. Mas Samantha não conseguia mais ouvir nada, não conseguia mais ver nada. O mundo inteiro parecia ter parado, suspenso na traição. Memórias passaram por sua mente. As risadas cúmplices, as noites passadas juntos, as promessas trocadas. Tudo parecia falso agora, manchado por aquela cena irreal. Ela sentiu uma raiva ardente crescer dentro dela, misturada a uma dor surda que apertava seu peito. Por quê? Porque eu? Ela sussurrou com a voz quase inaudível, entrecortada pela emoção. Daniel desviou o olhar, incapaz de responder. Samantha percebeu algo cruel, mas libertador. Não havia desculpa para o que acabará de ver. A traição era flagrante e a mentira, agora exposta, não podia mais ser ignorada. Sem dizer uma palavra, Samantha deu um passo para trás, depois outro, até a porta se fechar atrás dela. Ela não queria gritar, ainda não. Só queria respirar, entender como tudo podia ter mudado em um instante. Cada respiração era dolorosa, cada batida do coração um eco de traição. Pela primeira vez em muito tempo, Samantha se sentiu sozinha, verdadeiramente sozinha. E em meio a essa solidão, um pensamento emergiu, frágil mas determinado. Ela precisava se proteger, se encontrar e entender o que aquela traição significava para ela e para o seu futuro. Samantha sentiu as pernas cederem. O quarto, antes um refúgio, agora era uma gaiola onde cada objeto parecia lembrá-la de uma felicidade traída. Sem dizer uma palavra, ela pegou o casaco e a bolsa e saiu de casa, deixando Daniel e sua vida dupla para trás. A noite a recebeu com uma frieza silenciosa. A chuva caía suavemente, molhando seus cabelos e roupas, mas ela não sentia nada além do peso da traição. Cada passo que dava no pavimento escorregadio parecia aproximá-la do desconhecido, mas também da sua própria verdade. Ela caminhava sem um objetivo específico, guiada apenas pela necessidade de escapar do que acabará de descobrir. Seus pensamentos disparavam. Como Daniel pôde? Por que Clarissa? Todos aqueles anos, as promessas, os sonhos, as lembranças felizes, tudo pareceu destruído em um instante. Ela se lembrou do primeiro encontro deles, do jeito como ele a olhara com admiração, das gargalhadas que compartilharam no jantar. E agora?
Tudo parecia uma mentira cuidadosamente construída. Samantha finalmente sentou-se num banco, encharcada e exausta. A chuva misturava-se às suas lágrimas. Ela sentiu a raiva e a dor transformarem-se numa tristeza profunda, quase física, que lhe apertava o peito. Mas, no meio dessa tempestade interior, surgiu um pensamento frágil. Ela precisava se levantar. Precisava se proteger. Não podia se perder na traição de Daniel. Alguns transeuntes a olharam com curiosidade, mas ela não viu ninguém. Seu mundo se resumira a uma única verdade: a confiança fora destruída e nada jamais seria o mesmo. Ela precisava pensar, respirar e encontrar uma força que ainda não suspeitava dentro de si. Naquela noite, Samantha compreendeu uma coisa essencial: fugir não era uma fuga da realidade, mas o primeiro passo para se reconstruir. Ela precisava partir para se encontrar, para entender o que realmente queria e para decidir sobre o futuro que merecia. Lar, Daniel, tudo isso podia esperar. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava sozinha consigo mesma, e essa talvez fosse a melhor coisa que poderia lhe acontecer. Depois de uma noite de caminhada e solidão, Samantha finalmente se refugiou com sua melhor amiga, Jessica Carter. No momento em que cruzou a porta, o abraço de Jessica a fez balançar. As lágrimas que ela vinha segurando finalmente brotaram, escorrendo livremente por suas bochechas. Ela soluçou, suas palavras saindo em voz entrecortada, recontando a cena que testemunhara no dia anterior. Jessica ouviu sem interromper, apertando as mãos de Samantha com força e carinho. Ah, Sam, eu sinto muito, sussurrou ela com a voz trêmula, mas firme. Ninguém merece isso. Ninguém. Samantha sentiu uma mistura de alívio e vergonha. Alívio por ser ouvida, por não ser julgada, mas vergonha por se sentir vulnerável. Eu não acredito, Daniel, gaguejou com a garganta apertada. Como ele pôde fazer isso comigo? Tudo o que eu pensava, tudo o que éramos. Jessica balançou a cabeça gentilmente. Não é sua culpa, Sam. Nunca. O que ele fez não te define. E não muda a mulher incrível que você é. Aquelas palavras, simples porém poderosas, ressoaram profundamente dentro de Samantha. Pela primeira vez desde a traição, ela sentiu um vislumbre de esperança, uma pequena centelha de força. Talvez ela não estivesse completamente destruída. Talvez ainda pudesse se reconstruir. A noite transcorreu em confidências e silêncios, intercalados por soluços e momentos de conforto. Samantha falou sobre suas dúvidas, sua raiva, sua tristeza, e Jessica ouviu pacientemente, oferecendo apoio e sabedoria. Elas também relembraram memórias felizes, lembrando Samantha de que ela havia sido amada, respeitada e capaz de amar novamente. Antes de ir para a cama, Samantha percebeu que a noite anterior havia sido um ponto de virada. Ela não estava mais sozinha em sua dor. Ela tinha uma aliada, alguém para apoiá-la e ajudá-la a enxergar além da traição. E pela primeira vez desde a descoberta, ela sentiu que o futuro, embora incerto, ainda poderia trazer momentos de luz. Na manhã seguinte, Samantha sentiu uma mistura de apreensão e medo tomar conta dela. A luz do sol que entrava pelas cortinas não era suficiente para aliviar o peso que pesava em seu coração. Ela sabia que precisava voltar para casa, recuperar alguns itens essenciais e encarar a realidade da qual havia fugido no dia anterior. Mas cada passo em direção à casa parecia mais pesado que o anterior. Ao abrir a porta, foi atingida pela familiaridade do espaço. A sala de estar, a cozinha, o quarto, tudo exalava a vida que ela compartilhara com Daniel. Mas essa familiaridade agora era dolorosa, quase insuportável. Cada objeto, cada detalhe a lembrava dos tempos felizes agora manchados pela traição. Daniel estava sentado na sala com os olhos vermelhos e a voz trêmula. Samantha, eu sinto muito, sussurrou. Suas palavras pareciam vazias, perdidas diante da magnitude do que ele havia quebrado. Samantha olhou para ele com o coração doendo. Raiva e dor se misturavam a uma estranha hesitação. Deveria falar com ela, confrontá-la, ou simplesmente ir embora sem dizer uma palavra? Ela respirou fundo. Vim buscar minhas coisas, Daniel. Sua voz era firme, mas revelava a vulnerabilidade que sentia. Daniel assentiu em silêncio, ciente de que aquele momento agora era irreversível. Enquanto caminhava pelos cômodos, Samantha sentiu uma mistura de nostalgia e repulsa. O quarto que ela tanto amava, o sofá onde riam juntos, tudo parecia contaminado por mentiras e traições. Cada objeto se tornava uma lembrança do que ela havia perdido, e cada lembrança, um peso adicional em seus ombros. No entanto, em meio a essa angústia, um vislumbre de clareza surgiu. Ela entendeu que não podia permanecer prisioneira dessa dor, que precisava se concentrar em si mesma, em sua cura e em sua dignidade.
Daniel podia se arrepender, mas não podia mais apagar o que havia feito. Antes de sair, Samantha o encarou. Preciso pensar no que quero para minha vida, Daniel. E por enquanto escolho me proteger. Sem esperar por uma resposta, ela saiu de casa, deixando para trás não apenas Daniel, mas também as memórias despedaçadas e as ilusões perdidas. Aquele dia, embora doloroso, marcou uma virada. Samantha começou a entender que sua vida não seria mais ditada pela traição dos outros, mas por sua força interior e sua capacidade de se reconstruir, passo a passo. Poucos dias depois, Samantha sentiu que era hora de encarar a verdade de frente. A dor e a confusão ainda a atormentavam, mas ela sabia que não podia permanecer na sombra das mentiras e da incerteza de Daniel. Ela entrou em contato com ele e pediu para encontrá-lo a sós. Quando chegou, Daniel a esperava com o rosto marcado pela culpa. Samantha respirou fundo antes de cruzar a soleira. Sentou-se à sua frente com um olhar claro e determinado. Daniel, explique. Por quê? Por que Clarissa? Perguntou ela com a voz trêmula, mas firme. Daniel desviou o olhar, com as mãos tremendo no colo. As palavras pareceram ficar presas na garganta, incapazes de reparar o que havia destruído. Samantha, eu não sei, eu cometi um erro, gaguejou quase inaudível. Eu não queria te machucar. Mas Samantha não era mais a esposa ingênua que ele conhecera. Sentia a raiva fervendo, misturada a uma profunda tristeza. Um erro? Daniel, você traiu tudo que construímos. Você escolheu outra pessoa, alguém que eu conhecia. Não foi um erro, foi uma decisão. O silêncio se instalou. Daniel parecia impotente diante da precisão das palavras dela. Samantha, por sua vez, sentiu uma estranha libertação. Confrontar Daniel não apagou a dor, mas lhe devolveu o controle que havia perdido. Ela não era mais uma vítima silenciosa, estava tomando seu lugar, sua voz, sua dignidade. Não sei o que farei agora, continuou ela com a garganta apertada. Mas sei de uma coisa, preciso pensar em mim agora. Preciso decidir se consigo reconstruir algo com você ou se preciso ir embora para me proteger. Daniel abaixou a cabeça, incapaz de responder. O confronto não mudou a traição, mas permitiu que Samantha estabelecesse os limites necessários para seguir em frente. Ela entendia que às vezes encarar a verdade era mais importante do que tentar consertá-la. Ao sair do quarto, sentiu-se ao mesmo tempo quebrada e estranhamente forte. A dor ainda estava lá, mas uma nova força, nascida de sua clareza e coragem, começava a criar raízes. Samantha sabia que a estrada seria longa, mas estava pronta para caminhar, não caminhar sozinha. Nos dias que se seguiram, Samantha se viu sozinha com seus pensamentos. Todas as manhãs, ela acordava com o peso da traição, mas também com a oportunidade de decidir sobre sua própria vida. Ela sabia que não podia mais se dar ao luxo de permanecer em um casamento onde a confiança havia sido quebrada. Sentada no silêncio de seu apartamento temporário, Samantha relembrou todos os anos que passará com Daniel. Memórias felizes e momentos dolorosos se entrelaçavam, mas uma coisa ficou clara, ela precisava escolher. Pela primeira vez, ela não pensou no que perderia se deixasse Daniel, mas no que ganharia se reassumisse o controle de sua vida. Ela escreveu em seu diário, deixando seus pensamentos e emoções fluírem livremente no papel. Raiva, dor, mas também a esperança e a força que começava a sentir dentro de si. Cada palavra era um passo em direção à libertação. Eu mereço ser amada, sinceramente repetia para si mesma, e se não for com Daniel, então encontrarei minha paz em outro lugar. A decisão não foi imediata, nem fácil. Samantha lutava contra o medo do desconhecido, contra os anos de conforto e rotina que estava deixando para trás. Mas no fundo sentia que permanecer naquele casamento em silêncio ou por hábito, seria pior do que a dor temporária da separação. Certa noite, ela ligou para Daniel. Sua voz era calma, mas firme. Daniel, tomei uma decisão. Preciso me proteger. Por enquanto estou indo embora. Precisamos de tempo e distância. Ela não esperou pela resposta dele. Sabia que essa decisão não era um castigo para ele, mas um ato de respeito por si mesma. Naquela noite, ao fechar a porta do apartamento, Samantha sentiu uma estranha mistura de tristeza e libertação. A dor ainda estava lá, mas, pela primeira vez desde a traição, ela sentiu que estava no controle da própria vida. Sabia que o caminho para a cura seria longo e difícil, mas estava pronta para seguir em frente, não para permanecer presa a um amor partido. Com a decisão tomada e a distância estabelecida, Samantha iniciou um lento, mas necessário processo de reconstrução. Todas as manhãs, ela se levantava com a firme intenção de assumir o controle de sua vida. Ela redescobriu prazeres esquecidos, paixões que havia deixado de lado por anos,
ler, pintar e até mesmo longas caminhadas solitárias, onde podia refletir sem interrupção. Ela reorganizou seu apartamento, escolhendo cores suaves e objetos que a lembrassem de sua força, em vez de traição. Cada gesto, cada detalhe era uma forma de reconstruir seu mundo, pedra por pedra. Samantha entendia que a cura não era um evento instantâneo, mas um processo diário, pontuado por pequenos sucessos e memórias dolorosas que precisavam ser superadas. Seus dias se tornaram uma mistura de trabalho, amizades e momentos de solidão voluntária. Ela se viu sorrindo novamente, sem segundas intenções ou culpa. Até mesmo as lembranças de Daniel estavam lentamente perdendo o controle de sua mente. Não eram mais algemas, mas lições, lembretes de sua resiliência. Certa tarde, Samantha recebeu um telefonema de Jéssica, que sugeriu que ela participasse de uma atividade em grupo. Hesitante no início, Samantha finalmente aceitou. Lá, ela conheceu novas pessoas, conversou e se sentiu conectada à vida ao seu redor pela primeira vez em muito tempo. A reconstrução não foi apenas interna, também ocorreu por meio de conexões humanas e da confiança renovada nos outros. Aos poucos, Samantha sentiu uma mudança profunda. Não era mais apenas uma mulher ferida pela infidelidade. Era uma mulher capaz de se reerguer, sorrir, sonhar novamente e acreditar em si mesma. A traição de Daniel deixará uma cicatriz, certamente, mas não era mais um empecilho. Era um lembrete de sua força, coragem e capacidade de se reconstruir, mesmo após o impensável. Essa fase de reconstrução foi apenas o começo. Samantha sentia que sua vida poderia ser rica, cheia de descobertas e amor verdadeiro, se ela continuasse a seguir em frente com determinação e confiança. E pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu pronta para acolher esse futuro de coração aberto, mesmo que esse futuro não incluísse Daniel. Algumas semanas após o início da reconstrução, Samantha sentiu-se pronta para se reconectar com o mundo exterior. Aceitou o convite de Jéssica para uma festa oferecida por uma colega. No início ficou apreensiva, temendo olhares curiosos ou conversas superficiais. Mas assim que chegou, sentiu uma sensação de leveza diferente do peso que a atormentava havia semanas. Entre os convidados, ela conheceu Michael Thompson, um homem de sorriso caloroso e olhar sincero. A conversa começou timidamente, abordando assuntos triviais, mas logo Samantha se sentiu à vontade. Michael realmente ouviu, não julgou, e suas palavras eram cheias de sinceridade. Pela primeira vez em muito tempo, Samantha esqueceu momentaneamente sua dor, cativada por uma presença reconfortante e autêntica. Nas semanas seguintes, Samantha e Michael continuaram a se ver, a conversar e a rir. Ao contrário de Daniel, não havia promessas vazias nem mentiras escondidas por trás de um sorriso. Apenas confiança, carinho e respeito mútuo. Cada encontro com ele reforçava a convicção de Samantha. Ela ainda podia amar e ser amada, sem perder a dignidade ou a segurança emocional. Mas o que tornou esse encontro verdadeiramente inesperado foi a maneira como a ajudou a compreender melhor sua própria força. Michael não era um substituto para Daniel nem um remédio para sua dor. Ele era uma abertura, uma possibilidade, um lembrete de que o amor pode ser sincero, justo e generoso. Samantha entendeu que reconstruir significava não apenas se recuperar da traição, mas também reaprender a confiar, a se abrir para a vida e para os outros. Michael não apagou o passado, mas iluminou o presente com uma luz suave e reconfortante, mostrando a ela que a felicidade poderia retornar, mesmo depois do impensável. Pela primeira vez em muito tempo, Samantha se viu sorrindo espontaneamente, rindo sem inibições e imaginando um futuro onde poderia ser feliz, plena e livremente. Encontros inesperados, refletiu ela, às vezes tinham o poder de curar as feridas mais profundas. Com o tempo, Samantha começou a sentir uma paz interior que não sentia há anos. A raiva e a dor, embora ainda presentes às vezes, transformaram-se em memórias, cicatrizes que a lembravam de sua força em vez de sua fragilidade. Ela aprenderá a aceitar o passado, a não esquecê-lo, mas a não deixar que ele a definisse mais. Todas as manhãs ela acordava com uma nova sensação, a de que estava no controle de sua vida, de suas escolhas, de suas emoções. Ela não era mais prisioneira da infidelidade de Daniel. Ela não era mais a mulher destruída que ele havia deixado para trás. Ela era Samantha Wilson, independente, consciente de seu valor e capaz de se reerguer, mesmo depois do impensável. Michael continuou a ser uma presença gentil e reconfortante em sua vida, mas Samantha sabia que sua felicidade não dependia dele. Ele simplesmente representava a possibilidade de novas conexões, novas alegrias e, acima de tudo, o lembrete de que ela ainda podia confiar. Ela aprenderá a distinguir o amor verdadeiro das ilusões e a guardar seu coração com discernimento.
Aceitação não significava que o passado havia sido apagado. Ela se lembrava de Daniel, de sua traição e até mesmo da dor que se seguiu. Mas agora, essas memórias não infligiam mais feridas diárias. Eram lições de vida, marcos no caminho para a resiliência. Ela entendia que cada uma de suas escolhas, por mais dolorosas que fossem, a havia levado ao ponto em que ela finalmente podia encarar o futuro com serenidade. Certa noite, enquanto observava o pôr do sol da sua varanda, Samantha sentiu um sorriso natural iluminar seu rosto. A vida havia se tornado rica novamente, cheia de nuances, e ela sabia que o pior já havia passado. Ela não era mais definida pela traição, mas por sua capacidade de se reerguer, de amar novamente e de acreditar em si mesma. Samantha Wilson estava finalmente pronta para seguir em frente. A aceitação não era um fim, mas o começo de um futuro onde ela poderia escrever sua história, livre, corajosa e plenamente. Amanhã amanheceu para Samantha com uma clareza inesperada. Ela se sentia leve, como se anos de peso emocional tivessem sido gradualmente tirados de seus ombros. A traição, a dor, a raiva, tudo havia encontrado seu lugar no passado, onde pertencia. O que importava agora era ela, sua vida e as escolhas que fizera para si mesma. Ela passou a manhã organizando seus pertences, mas desta vez, cada ação foi repleta de serenidade em vez de dor. Seu apartamento recém-reformado refletia seu renascimento, cores suaves, objetos escolhidos por sua beleza e significado, e um espaço onde ela podia respirar e se sentir em casa. Samantha sorriu enquanto contemplava aquele pequeno mundo que havia construído sozinha com sua força e determinação. Michael lhe enviou uma mensagem sugerindo um passeio. Samantha respondeu com um sorriso. Ela apreciava a presença dele, mas não dependia dele. Sua felicidade agora era autocontida, completa dentro de si mesma. Ela sabia que podia amar novamente, mas que seu coração não era mais um campo de batalha onde a traição teria a última palavra. Caminhando pelo parque, Samantha sentia o vento no rosto e o calor do sol na pele. Cada respiração era uma afirmação silenciosa. Ela era livre, forte e capaz de criar a própria vida. O passado tentará destruí-la, mas só revelará sua resiliência. Este dia, como todos os dias seguintes, marcou um novo começo. Samantha Wilson havia escolhido se reerguer, amar a si mesma e acreditar em um futuro onde a felicidade não seria determinada pelos erros dos outros. Ela não era mais a mulher ferida que descobrira a traição do marido no quarto. Ela havia se tornado uma mulher consciente do seu valor, pronta para acolher cada novo dia com coragem e abertura. Ao olhar para o céu, Samantha sentiu uma paz profunda invadi-la. Seu coração, curado porém alerta, batia com confiança e liberdade. Ela sorriu, segura de seu caminho, pronta para escrever cada capítulo de sua vida sozinha, com força, dignidade e esperança. E pela primeira vez em muito tempo, ela sabia que tudo era possível.